Amém. Eu quero que você abra a sua Bíblia junto comigo, no livro de Gênesis, capítulo 16. Livro de Gênesis, capítulo 16. Louvado seja o nome do Senhor. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Nós falávamos nesta manhã que nós estamos tendo todos os cultos durante a semana, que as pessoas podem se programar, né? Eu não quero ir domingo que tem mais gente. Mas então venha na terça-feira com as irmãs, venha na quarta, venha na quinta na oração, venha no sábado no jovem. Dá para escolher para você estar vindo, né? Sabemos que as pessoas não podem estar em todos os cultos. Bom seria, mas no mínimo a pessoa precisa estar pelo menos umas 2 vezes na semana dentro da casa do Senhor, além lá da tua vida diária devocional, que você precisa estar na presença do Senhor. Você vai se fortalecer, você vai ficando forte, e você vai vencendo todos os desejos carnais, e você vai ficar forte espiritual. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 16, a partir do 1º versículo. Ora, Saraí, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tinha ela uma serva egípcia, que se chamava Agar. Disse Saraí a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de ter filhos. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos por meio dela. E ouviu Abraão a voz de Saraí. Assim Saraí, mulher de Abraão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abraão, seu marido, depois de Abraão ter habitado 10 anos na terra de Canaã. E ele conheceu Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada por seus olhos. Então disse Saraí a Abraão: sobre ti seja a afronta que me é dirigida a mim. Pus a minha serva em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou desprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. O que disse Abraão a Saraí: eis que a tua serva está sob as tuas mãos, faz-lhe como bem lhe parecer. E Saraí maltratou, e ela fugiu da sua face. Então o anjo do Senhor, achando junto a uma fonte no deserto, a fonte que está no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Saraí, de onde vieste e para onde vais? Respondeu ela: da presença de Saraí, minha senhora, vou fugindo. Disse-lhe o anjo do Senhor: torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de modo que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: eis que concebestes e terás um filho, a quem chamarás Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Ele será como um jumento selvagem entre os homens. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor com que ela falava El-Roi, pois disse: não tenho eu também olhado neste lugar para aquele que me vê? Pelo que se chamou aquele poço Ber-la-Roi, e ele está entre Cádiz e Bered. Amém, amados? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, quando nós vemos a história do povo de Israel saindo do Egito e vendo eles passar o Mar Vermelho a pé enxuto e caminhando por aquele deserto, e Deus fazendo uma promessa para eles, falando para eles o seguinte, que olha, durante o dia eu vou estar com uma coluna de nuvem sobre você. Que nuvem grande, porque tinha mais ou menos 2 milhões de pessoas, e aquela nuvem cobria toda
todas aquelas pessoas. E à noite essa mesma nuvem, ela se transformará numa coluna de fogo, que vai iluminar, vai aquecer e vai direcionar o caminho para vocês quando você estiver andando. E todos aqueles que permanecerem debaixo desta nuvem serão protegidos pelo Senhor. A palavra nos diz que um dos piores inimigos de Israel se chamava os amalequitas. E os amalequitas, eles acompanhavam por trás todo o povo de Israel. E aqueles que muitas vezes saíam fora debaixo da nuvem ou debaixo da coluna de fogo, os amalequitas acertavam suas flechas e matavam. Ou seja, essa pessoa saiu debaixo da proteção e dos cuidados de Deus. Enquanto eles estavam juntos, enquanto eles estavam debaixo da nuvem ou debaixo da coluna de fogo, eles eram protegidos, eram guardados. E essa promessa nós podemos transferir para os nossos dias atuais. O Senhor diz que Ele é a nossa sombra à nossa direita. Ele diz que não dorme nem cochila, que Ele cuida de cada um de nós, desde que nós estejamos debaixo da sua proteção. A partir do momento que nós se afastamos da presença do Senhor, Ele não tem compromisso conosco. A Bíblia diz assim, que Deus está conosco enquanto nós estamos com Ele, mas se nós o deixarmos, Ele também nos deixa. Mas se nós nos arrependermos e buscarmos de todo o coração, Ele também se deixa ser achado. Duro é nesse momento que nós se afastamos, não dá tempo de voltar, e um amalequita chamado demônios e outros vêm a destruir as pessoas. E além disso, amados, quando nós estamos debaixo da proteção do Senhor, dentro de uma cobertura espiritual, nós estamos também debaixo de uma bênção do Senhor, e as promessas que o Senhor tem para nós, elas vão se cumprir. E se nós se afastarmos desta presença do Senhor, nem as promessas de Deus vão se cumprir na nossa vida. Eu quero que você preste bastante atenção nisso, dentro dessa palavra. E por que que eu escolhi esse texto nessa noite? Por que que o Espírito Santo nos direcionou para nós falarmos a respeito desse texto? Eu quero nessa noite intitular essa palavra: voltando para ser abençoado. Voltando para ser abençoado. A bênção estava sobre a casa de Abraão, amém? A bênção estava sobre a vida de Abraão, amém? Então, aonde Abraão colocasse os pés, a bênção estava com ele. O próprio Senhor diz no capítulo 12 de Gênesis, diz o seguinte, que em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Eu abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. A bênção estava sobre ele pela obediência de Abraão. Então, quando se fala da bênção sobre a casa de Abraão, estava sobre a vida da sua esposa, porque são uma só carne, sobre todos os seus empregados, seus servos, a bênção estava sobre eles, porque Abraão, ele, além de ele estar com uma bênção, ele falava, ele contava o seu testemunho a respeito de como Deus chamou. Inclusive o seu sobrinho Ló estava debaixo da bênção de Abraão, conhecia o Deus de Abraão, teve livramento do Deus de Abraão ali, e a Bíblia diz que chegou um momento que a Ló se prosperou. Ele prosperou tanto que os pastores de Ló se desentenderam com os pastores de Abraão. Ou seja, a bênção de Deus estava sobre Abraão, que caía sobre Ló, e Ló foi abençoado de uma tal forma que ficou rico, poderoso. Veja bem, amado, a questão de nós estarmos debaixo da bênção, debaixo de uma cobertura espiritual. Quando eu falo cobertura espiritual, hoje aqui, eu sou a cobertura de vocês, a cobertura espiritual de vocês, que oro, que intercedo, que apresento vocês diante de Deus. Quando eu chego diante de Deus para falar da igreja, eu vou colocando cada um de vocês, as suas necessidades, aquilo que eu sei, eu vou colocando diante do Senhor. E a bênção que está sobre a minha vida, você também vai ser abençoado. A importância de nós sermos abençoados, e a importância de quem é a tua cobertura.
A importância do sacerdote do lar está debaixo da bênção do Senhor. Abraão, ele era muito abençoado. O seu servo Eliezer era abençoado. Agar, muitas pessoas têm ela como uma pessoa que não conhece a Deus. Esse texto desmente tudo totalmente. Agar conhecia Deus. Agar conhecia a voz de Deus. Agar teve intimidade com Deus. Agar estava debaixo da bênção de Deus através de Abraão. E aí você, quem sabe, diz: por que aconteceu tudo esse vucu-vucu dentro da casa de Abraão? Você já imaginou a situação, amado? Era terrível ali. Sara era... Olha o que aconteceu. Eu quero abrir um parênteses aqui. Quando nós recebemos uma promessa de Deus, não tente adivinhar e não tente interpretar da tua forma. Deixa Deus cumprir do jeito dele, porque muitas das vezes o nosso achismo, eu acho que é desse jeito. Você pode se dar mal, e vai dar trabalho para Deus consertar toda essa situação. Sara tinha a promessa de Deus. Abraão tinha a promessa de Deus que ele seria o pai de uma grande nação. E os anos se passavam, Sara entra na menopausa e nasce filho. E aonde está a promessa? E tem um Agar, uma serva dela que estava à sua disposição para estar cuidando dela, para ajudar no banho, para estar penteando o cabelo, era a serva dela. Um certo dia, se você perceber o texto antes, o capítulo 15, o título diz assim: Deus promete um herdeiro e uma terra a Abraão. Mas não estava acontecendo. Chega um belo dia, Sara diz assim: eu já sei que vai dizer, o que vai acontecer. Eu vou dar a minha serva Agar para você, e ela vai gerar filho para mim. O Abraão, era cultura, você que sabe. E foi assim. Agar, olha bem, amados, que muitas das vezes nós podemos errar, como Agar, como Sara, como Saraí. Agar, obediente como serva, se deita e concebe. Uma criança é gerada no ventre dela, porque até o momento não sabia se era menina ou menina. Ninguém sabia. Quem falou que era menino foi um anjo. E quando ela se viu a barriguinha levantadinha, o texto diz assim, que Agar zombava com os olhos de Sara. Você sabe o que é zombar com os olhos? Pessoas que passam assim, que quer mostrar que está assim bem vestido. Principalmente as mulheres. Eu aprendi uma coisa, que mulher não se veste para mostrar para os homens, quer se veste para mostrar para outra mulher. É verdade, vocês? E Agar não gostou daquilo. E o pau quebrou na casa de Abraão. E aqui que eu entro, amado. Ela pegou e fugiu da presença de Agar. Ela saiu debaixo da bênção, saiu debaixo da proteção e dos cuidados de Deus na casa de Abraão. Saiu fora. E se sai fora, está longe da bênção. Por que o anjo intercedeu? Por amor a Abraão. E o menino que era filho de quem? Do homem abençoado que era Abraão. Quando você olha atrás, quando acontece o incidente de Sodoma e Gomorra, e quando Abraão sabe que o seu sobrinho Ló estava lá com a sua família,
E ele perguntou para Deus se tivesse lá um justo, Deus não iria destruir, ou seja, Ló não era justo. E a Bíblia diz o seguinte, que Deus ouviu Abraão e livrou Ló. Tem muitas pessoas que não são merecedores da bênção, mas devido à intercessão, à cobertura, Deus abençoa aquela vida, dá livramento por amor àquela pessoa. Ló foi livre por amor a Abraão. Então, a partir desse momento, toda essa família, todos estavam debaixo do telhado de Abraão, conheciam o Deus de Abraão, todos que andavam com ele eram abençoados. Amado, há tempos atrás, eu recebi uma palavra que no momento quase não deu para entender. Que o Senhor falava que mandava que eu andava num caminho de fogo, e todos aqueles que estavam comigo seriam abençoados, prósperos. Amado, quanta coisa que eu vejo as pessoas que andam ao meu lado são abençoados, são prósperos. Não porque eu sou bom, mas porque a bênção de Deus está sobre a minha vida, mas eu tenho que andar. O Senhor diz para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Ele diz para mim e para você, anda na minha presença e ser perfeito, porque senão a bênção sai fora. Não a perfeição, porque eu não sou perfeito, mas eu procuro andar de acordo com aquilo que Deus, que agrada ao Senhor. Então eu quero que você me acompanhe junto dentro desse tema, voltando para ser abençoado. Olha o versículo 4 que diz: e ele conheceu Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi a sua senhora desprezada aos seus olhos. Muitos, depois que são abençoados, desprezam quem abençoou. Você percebeu isso? Com certeza você já lembrou de algumas pessoas. Tem pessoas que são abençoadas por outras pessoas, e depois que recebe a bênção, olham com um olhar de desprezo. Desprezam quem abençoou, porque foi Sara que abençoou ela, colocando ela, porque era a cultura deles, como a serva gerava filho, mas não pertencia a serva, pertencia à sua senhora. Era como se fosse somente uma barriga de aluguel. Então Sara deu oportunidade para ela ser mãe de um filho do homem abençoado por Deus, dentro da cultura deles. E ela agora estava desprezando quem abençoou. Jamais devemos desprezar quem nos abençoou, amado. Uma palavra de bênção sobre a nossa vida. Você entende por que muitas das vezes as pessoas esquecem, mas não devia esquecer, de pedir a bênção. Sua bênção, pai, sua bênção, mãe, para nós ouvirmos nem à noite ou de manhã. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, minha filha. Vai de serviço, estou indo, Deus te abençoe, vai com Deus. A bênção de alguém que tem a bênção de Deus sobre a vida, que abre a boca: eu abençoo tua casa, eu abençoo o teu trabalho, eu abençoo tua família, eu abençoo em tudo que você colocar as mãos. A pessoa, amém, 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 e pronto. São abençoados. Mas Agar aqui desprezou Saraí, a sua senhora. E como ela desprezou, Agar fugiu da casa de Abraão, não resistiu à pressão. Isso aqui é muito importante. Você percebeu que quando nós estamos para receber a bênção, ou fazer alguma coisa que agrada a Deus, as coisas começam a estreitar, a coisa começa a não dar certo? Eu quero dizer para vocês, as irmãs que estão ensaiando aqui, eu estava aí na terça-feira, eu estava acompanhando, vendo isso aí, amado. Quando vocês vê que a coisa não está dando certo, porque aquilo é bom, aí que nós vamos ter que arrochar um negócio, isso aí. E daí que tem que estar junto, não tem esse negócio, eu não consigo. Consegue sim. O não consigo morreu.
tem que saber que aquilo o inimigo não está querendo que vocês cantem, não está querendo que vocês apresentem isso, porque esse louvor vai mexer com alguém, não é porque vocês têm uma voz afinada, mas porque Deus está trazendo alguém e essa palavra cantada vai tocar em alguém. Aí que nós devemos ter unido. Mas eu não consigo, tem hora que eu esqueço. Se você esquece, adore. É assim. Se você estiver cantando, eu falo uma coisa: se nós estamos cantando aqui, estamos na frente, todo mundo vê, né? E de repente, se eu esquecer a letra e ficar, se você esqueceu a letra, é melhor fazer o quê? Adore. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado, abençoa minhas irmãs, levanta a mão que o fogo vai pegar. É melhor você fazer isso do que você ficar mexendo a boca. Recebe aí, irmãs. Então veja bem, Agar fugiu da casa de Abraão, não resistiu à pressão. Quando nós estamos perto da bênção, perto do cumprimento, acontecem algumas coisas. Começa uma pressão, levanta uma coisa, levanta outra, e aí nós não sabemos discernir o momento, não conseguimos resistir à pressão e fugimos. Se não tiver um anjo que vai nos impedir a fazer para nós voltar. E a volta, amada? Você já parou para pensar a volta de Agar? A Bíblia não fala, você já pensou a volta? É curto esse caminho da volta? Da humilhação? Você já imaginou Agar voltando? Quando chega no terreiro da casa, o que você está fazendo aqui? Eu não te mandei embora. Sim, a senhora mandou. Quero pedir perdão, que a senhora me abençoou. Eu fiz errado mesmo. Ah, agora você está reconhecendo, né? Não vai acontecer mais. Porque ela sabia o quê? Que ali a bênção estava sobre ela e sobre quem os pais, eles preferem que os filhos sejam abençoados em vez deles ser abençoados. E ela ouviu a palavra de Deus, o anjo do Senhor. Amados, em quase todas as passagens do Antigo Testamento, quando fala o anjo do Senhor, está falando sobre Jesus. Há algumas traduções hoje mais novas que quando coloca o anjo do Senhor, que é Jesus, está em letra maiúscula. Quando você olha para Gideão, que fala o anjo do Senhor, ele se prostra e o anjo recebe a adoração dele ali. Quem que recebe a adoração? O anjo não recebe a adoração, mas o próprio Jesus recebe a adoração. O Salmo 37 que diz: o anjo do Senhor acampa ao redor de cada um e o teme. Ali está falando de Jesus, porque Jesus confirma isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, últimos versículos, diz: eis que estou convosco todos os dias. Então quem falou com Agar ali foi o próprio Jesus. Diz o anjo do Senhor. Então não fuja, resista à pressão. Porque parece que quando você está prestes para receber a bênção, aparecem uns perturbados para te provocar, para te roubar a paz. Começa cedo. Começa cedo. Vai fazer alguma coisa, não dá certo. Daqui a pouco vem um, telefone toca. É que não sei o quê. Está repreendido, faça de surdo. Ninguém vai roubar a minha bênção. Ninguém vai roubar a minha bênção. Eu vou. Levanta. É aí que você tem que persistir. Vá em frente, não fuja. Olha o versículo 8. E perguntou-lhe: Agar, serva de quem? De Sarai. Quem que estava falando? Ao anjo. Serva de Sarai. De onde vieste? Para onde vais? Respondeu ela: da presença de Sarai, minha senhora, vou fugindo. Vou fugindo. Agar tinha intimidade com Deus e falava com o anjo do Senhor. Ela conheceu o Deus de Abraão. Ela não era uma qualquer. Ela era uma serva de Deus.
Deus vai falar assim de qualquer maneira? Vai falar com quem tem intimidade com Ele. Quantas vezes, amado, nós oramos e falamos, Deus fala comigo, e as pessoas têm que ser mais íntimo para Deus falar. Então, agora imagine o anjo bater um papo com ela, num momento difícil da vida dela, fugindo. Para onde ela ia? Voltar para o Egito? Sozinha? Uma mulher num lugar perigoso? Agar tinha intimidade com Deus e falava com Deus, amado. Vocês têm intimidade com Deus? Você fala com Deus? O verso 9, o anjo diz: volta e se humilha se quiser ser abençoada. Volta e se humilha se você quiser ser abençoado. Eu estou parafraseando, mas o que o anjo disse é: volta. Porque se você não voltar, nenhuma dessas promessas que eu estou fazendo na vida do menino vai se cumprir na tua vida. Nem o menino, quem sabe, morreria. Agora, quando nós ouvimos uma palavra, seja ela o anjo falando, eu preciso crer, eu preciso acreditar. Volta e se humilha. Amado, é fácil se humilhar? Alguém aqui já se humilhou diante de uma pessoa? Diante de Deus é fácil. Não estamos vendo? Deus, choramos ali, Deus é bondoso. Mas diante de uma pessoa, admitir que está errado, se humilhar, peça perdão, é fácil. E no caso de Sara, que estava um veneno, agora só falta levar o meu homem. Porque já roubou a presença e agora está gerando um filho. Ela volta e se humilha se você quiser ser abençoado. Amado, nós muitas das vezes temos que voltar à presença do Senhor e nos humilhar, porque muitas vezes nós afastamos, nós fugimos da presença do Senhor. Muitas das vezes fazemos coisas erradas, não admitimos, fugimos da presença do Senhor, mas queremos ser abençoados, mas fugindo nunca vamos ser abençoados. Nós temos que encarar a nós mesmos, encararmos as nossas falhas, encararmos os nossos erros e chegarmos diante de Deus, voltarmos à presença do Senhor, voltar aos pés do Senhor, nos humilharmos diante do Senhor, e Ele vai novamente ministrar a bênção sobre nós, e a palavra dEle vai se cumprir nas nossas vidas. Volta e se humilha se você quiser ser abençoada. Do verso 9 ao verso 12, as promessas são condicionais. Ele começa a colocar, amado. Olha o que ele diz: disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Ou seja, obedeça, tudo que ela falar você obedeça, seja humilde. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a sua descendência, de modo que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, a quem chamará Ismael. Amado, a bênção de Agar, eu já vou chegar nesse momento aqui, mas Deus fez uma promessa, o anjo do Senhor fez uma promessa. Quem seria o filho dela? Uma pessoa importante, que seria abençoada, que seria numerosa, a descendência do seu filho. O verso 13, sabe o que ela está querendo dizer? Ela diz assim: eu muitas das vezes ouvi Deus falar com Abraão, eu vi muitas vezes o meu senhor Abraão falar que Deus falou com ele, mas no verso 13 ela diz: Deus também fala comigo. Ela chamou o nome do Senhor como ela falava, Elroi, porque disse: eu também olho neste lugar, eu também sinto a presença do Senhor, eu também falo e Ele fala comigo. Era algo maravilhoso que ela estava sentindo e reconhecendo naquele momento. Eu
eu acho, não, eu tenho certeza que essa foi a força, a presença, o revestimento de Deus na vida dela, fez com que ela voltasse, se humilhasse e estava pronto para ouvir todas as coisas, até se Agar desse uns tapas na orelha dela, ela estava ali pronto, bata do outro lado, pode bater, mas eu vou ficar aqui para me ser abençoado, porque eu sei que vou ser abençoado. Amados, não foi Abraão que escolheu o nome para Ismael, foi Deus que escolheu o nome para Ismael. E Abraão já estava com 86 anos de idade quando Ismael nasceu. Quando nós olhamos para trás, ou para frente, melhor, Gênesis 21, do versículo 8 ao 21, Deus permite circunstância para cumprir as suas promessas, porque as lutas não vêm, não surge só um momento, ela vem de novo, e às vezes nós não entendemos o que está acontecendo a situação. Esses dias atrás eu falava assim, a compreensão pode ser depois, mas a obediência tem que ser imediata. A coisa que acontece na nossa vida, que já aconteceu, que você não entendeu, depois você foi entender. E há às vezes um rebuliço que acontece dentro da tua casa, de certas coisas que você não entende. Mas de que maneira que Deus poderia abençoar a vida de Agar e cumprir as palavras dele na vida de Ismael? Tirando eles de perto. Sabe o que aconteceu depois disso? Sara ficou grávida, teve Isaac. Ismael já estava com 13 anos de idade. No dia que Isaac desmamou, era aquele filho mimado, sabe? Aquele, mãe, ele me bateu, mãe, ele fez isso, aquela crianção assim mimada, era o Isaac. Tão mimado que quando a mãe dele morreu, já estava com 40 anos, amado, estava ali, quase morreu, que Abraão falou, tem que arrumar uma mulher logo para esse camarada, senão ele não vai resistir sem a mãe dele que tinha morrido, 40 anos de idade, aquele filhão assim, sabe como é que chama aqueles franguinhos que é um só aquele cut? Só o cut, só o cut ali, era o Isaac. No dia da festa que desmamaram o Isaac, se você perceber nesse texto aqui, está registrado em Gênesis 21, do versículo 8 ao 21, vai registrar o seguinte, que estavam tudo comendo, festejando e alegrando ali, porque havia desmamado o Isaac. Algumas pessoas dizem o seguinte, por que fizeram uma festa? Porque desmamaram o Isaac, porque ele já era bem grandão, quando mamava ainda na mãe. Fizeram uma festa, e daqui a pouco, e servindo aqui, se alegrando daqui, e Sara, que era, como eu disse assim, daqui a pouco ela bateu o olho, sabe aquelas mães que não tiram o olho, está conversando com a fulana e tal, mas está de olho no filho dela, na filha dela que está lá do outro lado. O olhar 360 graus, atrás do filho, onde está fulano? Se fez um barulho, Sara deu uma olhada, sabe o que ela viu? O Ismael. Amados, qual é o irmão que não brigou com outro irmão, que não tirou sarro de outro irmão? Me aponte para mim quem não fez sacanagem com outro irmão, o irmão mais velho com o irmão mais novo. Ixi, eu comigo era mandava ver. E não era bullying, né? Não era bullying. Eu falava esses dias que na nossa época de escola, você chamava, se o cara era orelhudo, se era narigudo, ou zoiudo, e se eram os três, era o topo gijo. Os três eram o topo gijo. Olhudo, o narigudo e era o topo gijo. Ninguém brigava. Era tudo legal. Hoje já é bullying. E a Sara viu o Ismael brincando, tirando sarro, até que enfim largou da teta da mãe, hein? Que é isso, hein? Que é isso? Tirando sarro dele ali. Sara virou no arara. Acabou a festa, porque foi na hora da festa que ela viu aquilo, amado. Imagina, ela fez um barraco lá na festa, os convidados tiveram que sair dali.
E ela foi lá e já pegou Isaac, e já foi para o lado de Abraão e disse para Abraão, ó, entenda isso, estão falando, estão rindo, mas há circunstâncias da nossa vida que nós não entendemos. Às vezes achamos que fulano de tal me abandonou, fulano de tal não ligou para mim, fulano de tal não veio trazer uma palavra para mim, mas é a vontade permissível de Deus, porque Deus quer realizar algo na tua vida que você não está entendendo. Então aceite, porque a Bíblia diz que eu devo dar graça em tudo. Quando Sara chega lá na presença de Abraão e diz o seguinte: ó, ou eu ou ela, bota essa mulher para fora. Naquela hora Abraão foi orar: meu Deus, o que eu faço? O Ismael é meu filho, olha que situação que eu estou, que saia justa que eu estou. E sabe o que Deus falou para Abraão? Faça tudo o que Sara está pedindo. Faça tudo. Então, ó, despede essa mulher, não dê nada para ela, dá só um pão e um odre d'água, não dá nada, manda ela embora. Foi o que aconteceu, amado. Agora, veja bem, se acontecesse uma situação dessa nos nossos dias, o que a crentalhada estava falando nesse momento? E isso não foi a vontade permissível de Deus? Entenda o que Deus está falando com a igreja, amado. Há situação na nossa vida que nós não entendemos. Há confusões permissíveis de Deus para te colocar no trilho da história dele, que você não entende. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Agar pegou o menino e caminhou. A Bíblia relata isso dentro desse texto de Gênesis 21, que ela vai e pega o menino, mas chegou uma hora que acabou a água. Amado, uma mãe dá primeiro para os filhos, depois ela come. Eu vivi isso muitas das vezes, amado. Três marmanjos nessa época, situação difícil. A mãe fazia aquela comida que tinha, ela falava: mãe, você não vai comer não, mãe? Agora não, a mãe não está com fome, dava para nós comer. E nós, os meninos, bate bem, né? Pô, pá. A mãe não quer mesmo. E nós comia tudo ali. E a mãe ficava sem comer. Uma mãe é assim. Não estou com fome. Se quando acabou isso, o Agar já estava com fome há muito tempo, mas queria dar para o menino. Você já imaginou, amado? Tem muitos crentes que começam a passar por luta. Mas o que sustentou Agar era a promessa de Deus que estava sobre a vida dela, sobre a vida do menino. Ela sabia que aquele menino não ia morrer, porque ela voltou, ela se humilhou, ela obedeceu o que Deus pediu para ela. Portanto, o menino não ia morrer, Deus ia entrar com providência, amado. Sabe o que ela fez? Ela deixou o menino uma certa distância, diz, de um tiro de flecha, 90 metros, e ali ela chorava na presença do Senhor. Com certeza naquela oração dela, naquele momento, ela dizia: eu não tenho mais força para orar. Ela chora, porque o nosso Deus é aquele que interpreta a lágrima, o nosso Deus é aquele que não abandona nada. De repente ela ouviu uma voz que bradava do alto dos céus: Agar! E a Bíblia diz, para ela olhar, diz que o Deus ouviu a voz do menino. Sabe o que aconteceu isso, amado? Sabe quanta? Ismael é o pai da nação árabe. 12 nações árabes, você pode contar, 12 reinos. Foi o que Deus abençoou a vida de Ismael. Naquele dia não tinha poço, né? Abriu os olhos, tinha um poço. Naquele poço, amado, ela fez a sua casa. Ela se tornou uma comerciante. Ela ensinou o filho dela a ser flecheiro. Ela foi buscar uma mulher digna para o seu filho. Ela foi uma guerreira para cumprir a palavra de Deus na vida dela. Agar não era uma qualquer, não era uma ímpia. Agar tinha intimidade com Deus. Agar se humilhou e voltou para ser abençoado. Nós precisamos nos humilhar. Nós precisamos estar debaixo da bênção. Nós não podemos sair debaixo da bênção. É voltando para nós sermos abençoados. A palavra do Senhor se cumpriu na vida delas, porque ela entendeu. Deus está dizendo para você, quem sabe você não entende o que está acontecendo, mas eu não preciso entender.
A compreensão pode vir depois, mas a obediência tem que ser imediata. Nós queremos compreender tudo, queremos que todas as coisas estejam patente aos nossos olhos, ao nosso controle. Não é assim que queremos fazer? Se doer o dedão do pé, eu quero saber por que veio esse dedão do pé. Eu não quero saber, manda essa dor que saia. Mas nós queremos ter o controle. Por que fulano me abandonou, não veio, nem orou, o pastor nem ligou para mim? Deus está tratando com você. Lembrei agora de uma história de um pastor que tinha uma igreja. A igreja dele tinha muitos médicos, tinha pessoas de todas as áreas, formação e tal. E o filho dele se arruinou, era tarde da noite. Ele ficou tranquilo, nem orou nada. Falou assim: não, eu vou levar ele para o hospital. Tem o doutor fulano de tal lá, o pediatra está lá. Ele já é membro da igreja, não preciso nem encarar a fila. Eu chego lá, tem a enfermeira chefe que é da igreja aqui, da recepção, coloca eu todo na frente, tudo da minha igreja. Ele foi todo. Quando ele chegou lá no hospital, a recepcionista que é da igreja dele, nem atenção para ele não deu. Daqui a pouco o médico que é da igreja dele, que ele queria que atendesse, passou, ele nem bola para ele deu, foi para lá. E ele começou: o que eu fiz para esse pessoal que estão me desprezando? E foi ali, e as horas foi passando, 2 horas de espera, 3 horas de espera. E aí ele foi orar. E quando ele foi orar, Deus disse para ele: você tem que depender de mim. Eu permiti isso para você voltar a depender inteiramente de mim, não de homens. Há momento na nossa vida, amado, que acontecem certas coisas, mas é Deus tratando conosco. E eu preciso entender isso. Deus não tem filhos mimados, mas Ele tem uma palavra e uma promessa que quer cumprir na nossa vida. Amém, amados?